Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. E hoje nós estamos comemorando, o aniversário da nossa casa de orações aqui, do Centro Espírita João Batista, completando 88 anos. Obrigada por tudo, Pai, obrigada por todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nós sabemos, nós mudamos um pouquinho a data das nossas comemorações aqui, devido aos jogos da Copa do Mundo, que tem bastante interferência na participação. Mas hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, Revoluções do Globo. Hoje nós vamos falar sobre o dilúvio bíblico e sobre as revoluções periódicas. São 2 capítulos curtinhos, O dilúvio bíblico, quando a gente pensa no dilúvio bíblico, a gente remete àquilo que a gente aprendeu, dentro da religião, sobre 40 dias e 40 noites de chuva sem cessar, Que aí tudo foi inundado e poucos sobreviveram. E nesses poucos que sobreviveram, foram poucas pessoas, poucos homens e poucos animais, Então a gente sabe daquelas imagens da arca de Noé gigantesca, que nós sabemos que é o casal de cada animal foi para dentro dessa arca e tudo mais, E aí hoje nós vamos ver aqui, dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, sobre isso. Bom, o item 4, no subtítulo Dilúvio Bíblico, diz o seguinte: o dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas desse continente, como o do México. O que vem em apoio a essa opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, atestado pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inumeráveis lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia, parecem ser os restos desse antigo mar. Quando do soerguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, para o Oceano Boreal, a outra para o sul, para o Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos ancestrais do povo hebreu.
Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto hoje averiguado é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, porque por abundante e contínua que pudesse ser, durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não poderia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até mesmo por cima das mais altas montanhas. Desculpa. Para os homens de então, que não conheciam senão uma fração muito limitada da superfície do globo, e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação invadiu os países conhecidos para eles, deveria ser em toda a terra. Se a esta crença se junta a forma figurada e hiperbólica particular ao estilo oriental, não será surpresa o exagero do relato bíblico. O dilúvio asiático, evidentemente, é posterior à aparição do homem sobre a terra, uma vez que sua memória foi considerada pela tradição entre todos os povos dessa parte do mundo, que o consagraram em suas teogonias, e é igualmente posterior ao grande dilúvio universal, que marcou o período geológico atual, e quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende desse primeiro cataclismo. Deixa eu ver aqui. Não, o 1 é daqui. Aí tem uma nota que diz o seguinte: a, a lenda indiana sobre o dilúvio conta, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata. Ele disse: o momento da dissolução do universo chegou. Logo, tudo o que existe sobre a terra estará destruído. É necessário que construas um navio, no qual embarcarás depois de pegar contigo os grãos de todos os vegetais. Esperar-me-á sobre esse navio, e eu virei a ti, tendo sobre a cabeça um corno que me fará reconhecer. O santo obedeceu, construiu um navio, nele embarcou e o ligou por um cabo muito forte ao corno do peixe. O navio foi arrastado durante vários anos com uma extrema rapidez, no meio das trevas de uma tempestade pavorosa, e abordou enfim o cume do monte Uimawati, que é o monte Himalaia. Brahma recomendou em seguida a Vaisvasvata para criar todos os seres e repovoar a terra. A analogia desta lenda com o relato bíblico de Noé é evidente da Índia. É evidente. Da Índia passaram ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas e anterior ao de Moisés, o relato que nele se encontra do dilúvio não pode ser uma imitação deste último, e pois provável que Moisés, que estudara a doutrina dos sacerdotes egípcios, auriu o seu entre eles. Bom, o que quer dizer aqui? Primeiro fala do dilúvio universal. O que seria o dilúvio universal? Seria aquela fase que a Terra passa por inundação. Nós já falamos que o nosso planeta já passou por um planeta totalmente de fogo, e ele congelou, né, que ele foi resfriando e depois inundou tudo, né? E aí fala desse dilúvio, e aqui eles colocam como dilúvio asiático. E de onde que eles tiram isso, gente? Por que acontece? Não é só um texto religioso que fala sobre o dilúvio. Por isso que se confirma que se tem o dilúvio, e por isso que tantos pesquisadores procuram sinais da arca e daquele período, né? Dizem por aí alguns que já se encontrou alguma coisa referente a isso, mas a gente, nesse mundo tanto de fake news, a gente não sabe o que é real ou não, né? Porém, a gente sabe que há essa procura, e se sabe que algo aconteceu naquela região, porque mais de um livro religioso conta, de acordo com as suas crenças, a mesma história, ou histórias muito próximas, né? Então, acredita-se nessa questão do dilúvio. Só que fala que esse dilúvio, ele é regional. E fala que ele causou um grande transtorno, de fato, que ele inundou, sim, de fato, uma grande região, e que a água depois dispersou para os oceanos. Aqui fala o mar, fala o nome do mar, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui o nome do mar. Que é difícil o nome dos mares, né? Fala do Oceano Índico, mas fala do nome do outro mar. Bom,
Tem muitos mares aqui. Mas o que, que acontece? O que, que eles querem demonstrar com isso aí? Algo de fato aconteceu. E aí a importância da ciência. A ciência ela vem hoje para averiguação. Primeiro eles falam o seguinte: algo aconteceu naquele tempo e eles acreditavam ou atribuíram aquele fato devido às chuvas. Então pensa-se num período de muita chuva, né? Então choveu muito. Então aproximadamente 40 dias e 40 noites. E essa água não parava de subir, né? E como eles não tinham estruturas para averiguar outros meios do que por que aquilo estava acontecendo, a não ser a própria visão, atribuíram-se essa inundação por conta das chuvas. Porém, a ciência vem provar, e a matemática é uma ciência, vem falar assim, não, mesmo que chovesse 40 dias, 40 noites, a maior quantidade possível não seria possível inundar aquilo que foi inundado, né? Alcançar e encobrir até as montanhas, como foi encoberto. Então, o que, que eles começaram a pesquisar? Provavelmente algo aconteceu que a água não veio somente de cima, veio de baixo. E isso fez com que mudasse totalmente a estrutura daquele ambiente. E quando algo muda-se a estrutura, muda-se o ambiente geral, né? Então foi nessa questão. Então eles falam assim, provavelmente um sorgimento, eles falam. Então, alguma movimentação de placa aconteceu ali, que houve uma ruptura e a água que estava debaixo da terra sobrepôs a terra e juntou-se com a água de cima. É como se fosse no mar. Quando acontece isso no mar, uma movimentação de placa, a água se movimenta e vem aquelas tsunamis, né? Assim, que aquela água toda vai transbordando. É mais ou menos nesse sentido, né? Que hoje se estuda a possibilidade de que isso sim tenha acontecido para justificar esse dilúvio que vem escrito tanto nos textos bíblicos quanto nos textos indianos. E é por isso que tem nessa nota essa lenda indiana, né? De algo que aconteceu de inundação, que usa-se fatores figurativos, vamos dizer assim, né? Do grande de Brahma, lá, que é o deus indiano, ter se transformado em um peixe e ter ajudado essa embarcação com aquelas sementes, com aquelas pessoas, passar por todo esse processo, né? Como na nossa Bíblia fala de Noé, que criou uma arca, pôs sua família ali dentro e pôs todos os animais e depois repovoou o nosso povo, né? Então, é nesse sentido o dilúvio bíblico. Alguma dúvida, gente, nessa parte da questão do dilúvio? Então, hoje a gente não vem contestar, né? Quer dizer que aquele entendimento poderia ser algo falso? Não, é o entendimento que a gente fala, é o entendimento da época, é o entendimento que era propício. E se a gente parar para pensar, até atualmente a gente acreditava que 40 dias e 40 noites de chuva inundaria tudo. Tanto que quando chove 3 dias seguidos, a gente já fica desesperado, né? E aí as casas começam a embolorar, ou parece que o trem vai começar a cair, começa a desmoronar a montanha, a gente fala assim, pronto, o dilúvio está vindo de novo, né? Aí os mais desesperados falam assim, gente, se Deus já acabou com o mundo uma vez em água, dessa vez vai ser em fogo. Então começa esse calor tremendo que vem depois, fala que a gente vai torrar, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, os nossos exageros. Exatamente. A Lu está falando aqui que vai naquele entendimento que quando aconteceu isso, né, Deus estava descontente com tudo que estava acontecendo e resolveu dar um jeito, né, e mandou o dilúvio. Só que aí vai contradizendo aquilo que já está na Bíblia, porque Deus é bom e justo, ele não faria isso, né? Não é como a gente que faz um erro e que a gente quer passar borracha, né? Deus não passa borracha, não vai destruir, né? E porque ele sabe, e ele nos deu o livre-arbítrio. E quando ele nos deu o livre-arbítrio, na sua sabedoria, ele sabia que a gente ia fazer caca, para não falar outra coisa. Exatamente. Ela fala assim, que quanto mais a gente vai aprendendo sobre a Gênesis, a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente veio aprendendo, né, dos tempos anteriores, desde Adão e Eva, é metáforas, né? São histórias exageradas e muito ilustrativas, né? É como quando a gente falava do nascimento, da gestação, a gente criava a situação da cegonha, né? Ah, veio a cegonha, ou a criança nasceu do pé de repolho, porque tem alguns países que usam essa história do pé de repolho, né? É isso, é uma forma ilustrativa para dizer algo. E a Bíblia é figurativa, né? Então ela é muito assim. Então
Hoje a gente tem esse entendimento maior. Tanto que a gente fala assim, ó, cuidado com aquilo que você lê e a forma como você interpreta. Né? Teve a história, o Éder já contou aqui, eu já contei também, do pastor que dormia com as esposas dos seus fiéis lá, porque na Bíblia estava escrito que ele tinha que adulterar a mulher do próximo. Né? E não era adulterar, é que a mulher não podia ser adúltera. Então ele fez uma contextualização totalmente equivocada. E aí o repórter falou assim, não, mas não está escrito isso aí, está escrito assim, assado. Aí é nítido o choque que ele tem, mas como assim? Não é isso. O próprio pastor, né, lá daquela situação. Mas isso acontece com todo mundo, em todas as religiões. Por isso que a gente tem que buscar o entendimento sempre, a gente tem que estudar. E é para isso que Deus deu a inteligência. Para a gente não se contentar, que às vezes, com aquilo que o outro diz. E eu preciso discordar. Né? Porque se eu não discordo, eu estou usando uma inteligência para quê? Para aceitar tudo que o outro me diz como verdadeiro? Não. É isso. Por que hoje as crianças são mais questionadoras? São muito mais espertas, muito mais ativas? É para isso. É sinal do nosso progresso. Imagine se, em vez delas serem assim, elas fossem mais bobinhas, mais quietinhas. A gente ia estar andando para trás, não para frente. O cognitivo faz com que a gente busque mais, queira mais. E isso causa os seus reversos, né? Que é a ansiedade, né? Aquela inquietação. Isso é natural, até que tudo se acalme, faz parte do processo. E a gente tem que entender isso. Então, ter esse entendimento hoje de que aquilo não seria possível, né? Ok. Igual a questão que foi colocada aqui de Adão e Eva. Gente, Adão e Eva teve 2 filhos homens. E a gente sabe que 2 homens não procriam. Né? Caim e Abel. E um ainda matou o outro. Então, como que surgiu todo mundo? E aí... exatamente. E de onde surgiu essa terceira pessoa? Será que alguém perdeu outra costela e surgiu? Então, são alguns questionamentos que a gente faz. E aí, quando você vai buscar, a interpretação é que são povos diferentes, que esses povos se uniram, e aí entraram em guerra, conflito, um povo matou o outro. Né? Então, tem algumas questões nesse sentido. Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente tem que buscar a razão. E o Espiritismo vem falar sobre isso. Ele vem fazer o quê? Use a sua razão. Deus te deu a razão. Deus te deu a emoção e te deu a razão. Então, eu tenho que usar as duas com sabedoria. Eu não posso ser 100% emoção nem 100% razão. Porque Deus não me deu só um elemento aí para viver. Deus me deu os dois. Então eu tenho que viver isso de forma balanceada. Né? É igual a história. Se eu ficar só razão de um lado e a emoção curtinha, se a minha asa da razão for maior que a minha asa da emoção, eu vou ficar igual pipa empenada, tocando de roda, assim, e vou cair, de bico. Então eu tenho que desenvolver os dois sentidos de forma ampla, né? E, se possível, de forma alinhada, né? Um pouquinho de cada lado. E aí, nós entramos, que eu falei que esse era bem curtinho, das revoluções periódicas. E é engraçado que eu falei na semana passada das revoluções que acontecem, né? E periodicamente acontecem revoluções, e aí a gente vai ver e colocar nos comparativos da nossa vida, né? Diz o seguinte: além do seu movimento anual ao redor do Sol que produz as estações, o seu movimento de rotação sobre si mesmo em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se cumpre em 25 mil anos, mais ou menos. Mais exatamente 25.868 anos. E produz um fenômeno designado em astronomia sob o nome de precessão dos equinócios. Aí tem lá no capítulo 5, número 11. Esse movimento, que seria impossível explicar em algumas palavras, sem figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de balanceamento circular que se compara de um peão agonizante, em consequência do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo cimo está no centro da Terra, e as bases abraçam superfícies circunscritas pelos círculos polares, quer dizer, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. O equinócio é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, encontra-se perpendicularmente sobre o Equador, o que ocorre 2 vezes por ano em torno do dia 24 de março, quando o Sol retorna ao hemisfério boreal, e em torno de 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Mas, em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que ocasiona a mudança da obliquidade do Equador sobre a eclíptica,
O instante do equinócio se acha cada ano avançado de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. Esse avanço é chamado de precessão dos equinócios, do latim procedere, marchar, adiante, fazer de, e proe, avante, e cedere, ir-se. Esses alguns minutos com o tempo fazem horas, dias, meses e anos. Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega agora em março, chegará num tempo dado em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, e março a de junho, e assim por diante, até que retornando ao mês de março. As coisas se reencontram no estado atual, o que ocorrerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução indefinidamente. Aí tem uma nota que diz assim: a precessão dos equinócios conduz a uma outra mudança que se opera na posição dos signos do zodíaco. A Terra girando ao redor do Sol, em um ano, à medida que ela avança, o Sol se acha cada mês em face de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e são chamadas constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e elas formam um círculo no plano do equador terrestre. Segundo o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que nascera sob tal signo, daí os prognósticos de astrologia. Mas em consequência da precessão dos equinócios, ocorre que os meses não correspondem mais às mesmas constelações. Um que nasceu no mês de julho não está mais no signo de Leão, mas no de Câncer. Assim caiu a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. Olha que interessante, né? E aí fala, olha como que o zodíaco, tudo isso está interligado, né? Eu falo interligado com as constelações, porque o zodíaco é uma representação da constelação. A gente já teve a impressão que, gente, parece que quando eu era criança, o mês de março não era assim. Aí eu fico pensando assim, nossa, mas parece que em tal ano, junho, não era tão seco, chovia mais. Aí de repente começou a ficar seco, agora voltou a chover. Né? Por que será que isso acontece? É isso que ele vem falando. A Terra ela tem seu movimento, né? Porém ela não tem só movimento de rotação, de translação, ela tem um outro movimento que acontece uma interferência. Né? Eles comparam um peão, quando o peão está terminando de rodar. Porque o peão, quando você gira o peão, ele roda certinho assim, né? Só que quando ele começa a perder a força, ele começa a cambalear. Aí ele faz dois cones, é isso que ele quis dizer. E essa movimentação acontece de tempos em tempos com a Terra. Isso faz com que a influência de todo o nosso planeta, de acordo com o astro, sofra influência aqui na nossa vivência. Isso vai mudar o quê? Nos efeitos naturais da Terra. Às vezes o calor, a chuva, o frio, né? Aí vem a impressão do porquê que tal... Parece que 10 anos atrás chovia mais. Aí eu falava muito isso, porque como eu gosto de pescar, no rancho do meu pai, tem certas épocas que alagava tudo. Eu já cheguei no rancho do meu pai com a água dentro do rancho. E antes de mim, meu pai já pegou na infância dele a água no telhado. E o rancho do meu pai é uma altura que quase não inunda. Os outros inundam tudo, porque ele é bem longe do rio, quase não inunda. Só que na infância dele chegava no telhado e tinha marca, porque não pintava, então tinha marca lá da água quando chegou mais alto. Aí eu peguei ela um pouco mais baixo. Agora ela fica lá embaixo. Por que isso acontece? Então são as mudanças, né, que vão acontecendo. Aí ele fala isso. Esse processo acontece. E vai depender da posição do Sol que pega na constelação não sei o que tem interferência. A gente não sabe que a Lua hoje interfere no nosso planeta? O Sol interfere no nosso planeta? A gente não sabe. Que tudo que está no nosso meio interfere. A minha vida interfere na vida do outro, dependendo como eu lido com ela. É assim. Só que esse movimento acontece, só que depende de... Aí fala assim, num período outro, 25.800 e tantos anos, ela volta. Né? Aí, onde pega que no começo, lá que se estudavam os zodíacos e falavam, porque a pessoa que nasceu em Leão, ela tem tais características, a pessoa que nasceu na Balança, que é Libra, tais características e tudo mais. Só que fala assim, gente, depois isso caiu por terra, porque não é só essa influência, porque fala que esse outro movimento lá chamado, que causa essa influência do equinócio, interfere na vida. Então você fala assim, nossa, qual que é o seu signo? Eu sou peixes. Aí você, também. Nossa, mas a gente é tão diferente um do outro. Aí um tem 70 anos e o outro tem 12. O mundo girou, gente. O peixe de antes não é o mesmo peixe de agora. O peixe cresceu. Um é peixinho, o outro já virou tubarão. Então, assim,
Então, tem essa movimentação, isso acontece. E é por isso que ele vem falar dessas diferenças, né? Dessas revoluções. Aí, continuando. Resulta desse movimento cônico do eixo que polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre a estrela polar, que os polos estão gradualmente mais ou menos inclinados para o Sol, e dele recebem raios mais ou menos diretos, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, que estão sob o círculo polar, poderão, num tempo dado, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália. E que na posição oposta extrema, a Espanha e a Itália poderiam ter a temperatura da Islândia e da Lapônia. Já pensou? Lapônia e Islândia, gente, é gelo. Imagina a Espanha e a Itália congelada por conta dessa movimentação. Pode acontecer. E isso explicaria por que o planeta já congelou. Por que ele já se congelou, né? E assim por diante em cada renovação do período de 25 mil anos. As consequências desse movimento não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque não se pode observar senão uma fraca parte de sua revolução. Não há, pois, a esse respeito, senão presunções, das quais algumas têm uma certa probabilidade. Aí fala das consequências. Quais são as consequências que mostram ou justificariam esse movimento? Diz o seguinte: essas consequências são, primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternado dos polos, e por consequência a fusão dos gelos polares durante metade do período de 25 mil anos, e a sua formação de novo durante a outra metade desse período. Então, primeiro, era quente, esfriou, derreteu e formou de novo. Então, essas geleiras, a gente não sabe das geleiras, elas já não existiram, e agora elas se formaram novamente. E elas estão derretendo de novo. E aí, quem sabe se elas não derreterem, se não inunda tudo? Não fala que pode acontecer isso? Exatamente. Exatamente. Então, assim, 25 mil anos, a gente fala, a gente não sabe o que vem antes. A gente está no tempo comum, na era comum, que nós estamos em 2026 após Cristo, mas a China já está no ano 5.000 lá cacetada, né? E vai saber dos outros povos mais antigos, lá dos primeiros homens primitivos. A gente não sabe, né? Vamos supor que a gente está nos 20 mil anos, falta 5 para começar de novo, para mudar. A gente não sabe. Ou se falta 15, né? Bom, então, primeiro, de onde resultaria que os polos não estariam voltados em uma esterilidade perpétua e gozariam por seu turno os benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradual do mar, que invade pouco a pouco as terras, ao passo que descobre outras para abandoná-las de novo e reentrar em seu antigo leito. Esse movimento periódico, renovado, indefinidamente, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. Não tem aquela música que fala o sertão já virou mar, o mar virou sertão? E não se acharam resquícios de vida marítima no deserto? Então, e olha aí. Não fala que em alguns pontos o mar está descendo, e em outros o mar está se elevando? A lentidão com a qual se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração, mas é sensível ao cabo de alguns séculos. Não pôde causar nenhum cataclismo súbito, porque os homens se retiram de geração em geração à medida que o mar avança, e eles avançam sobre as terras de onde o mar se retirou. É a esta causa mais que provável que alguns sábios atribuem a retração do mar sobre certas costas e a sua invasão sobre outras. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato adquirido pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem por consequência a conservação das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por uma produção não menos longa. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem aperceberem essas mudanças. E aí tem uma outra nota que diz o seguinte: entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se os seguintes. No Golfo de Gasconha, entre o Velho Solac e a Torre de Cordoan, quando o mar está calmo, descobre-se no fundo da água lanços de muralha, que são os restos da antiga e grande cidade de Naviomagos, invadida pelas ondas em 580.
O rochedo de Corduan, que estava então ligado à costa, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, o mar ganha cada dia terreno e mina as fragas de San Andrés, que desmoronam pouco a pouco. A 2 quilômetros da costa, em San Andrés, e o cabo da Heve, existe o Banco de Eclá, outrora a descoberto e reunido a terra firme. Antigos documentos constatam que sobre esse sítio, onde hoje se navega, havia uma aldeia de Saint-Denis, chefe de Calques, o mar tendo invadido o terreno no século XIV. A igreja foi engolida em 1378. Pretende-se que lhe venham os restos no fundo das águas num tempo calmo. Sobre quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar não é retido senão à força de diques, que se rompem de tempos em tempos. O antigo lago Flevo, reunido no mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiders. Essa irrupção do oceano engoliu várias aldeias. Segundo isso, o território de Paris e da França será um dia de novo ocupado pelo mar, como já foi várias vezes, assim como provam as observações geológicas. As partes montanhosas formarão as ilhas, como são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguos ao continente. Navegar-se acima das regiões que se percorrem hoje em caminhos de ferro, os navios abordarão em Montmartre, no Monte Valérien, nos outeiros de Saint-Claude e de Meudon. Os bosques e as florestas onde se passeia serão sepultados sobre as águas recobertas de lodo e povoados de peixes em lugar de pássaros. O dilúvio bíblico não pode ter essa causa, uma vez que a invasão das águas foi súbita e a sua permanência de curta duração, ao passo que, de outra maneira, fora de milhares de anos e duraria ainda sem que os homens disso se percebessem. E aí eu fico pensando com tudo isso. Não tem uma cidade que eles falam que é uma cidade perdida, inundada, que eles falam que até o lar do... Como que chama, gente? Não, sim. Quem já assistiu Aquaman sabe que tem a cidade que eles falam da cidade perdida, lá eu esqueci o nome dela agora. Como que chama a bendita da cidade? A cidade perdida, que fala que moram os sereanos lá, as pessoas que vivem no mar, que essa cidade foi engolida por alguma coisa. Quem garante que não exista? E eles procuram, gente, está na ponta da minha língua, eu não sei o nome da bendita da cidade. E quem diz que não pode existir essa cidade, de fato não possa existir? Por que eles procuram tanto? Porque há escritos de uma cidade com tais características que de repente sumiu. Só que a gente sabe que as coisas não somem de repente. Elas vão acontecendo. Como outros pontos foram alagados e quando a maré baixa você consegue ver, né? E quando o mar sobe, tampa tudo e fica numa profundidade gigantesca, aqueles resquícios de vida que tem esse registro, por que não poderia ter acontecido com essa cidade? Gente, está na ponta da língua, não sai a bendita. E eu falo dessa cidade porque muitos desenhos, muitos filmes, ainda mais quando se fala do fundo do mar, fala dessa cidade. Não é brasileira, não. Não, é bem antes disso. É mitológico isso, né? Essa cidade perdida que foi encoberta. Mas assim, não vem tanto ao caso isso agora. Mas a gente fala dessas mudanças que aqui diz das revoluções periódicas. Como que chama? Não é essa também. Não, também não é não. Se alguém souber, põe no chat aí o nome dessa cidade, que é lá onde vivem os sereanos do Aquaman, tem lá. Até da Pequena Sereia fala do... Lá, esqueci. Então, quem garante que não é isso? Essas revoluções periódicas, gente, ela vem dizer que há o porquê de tudo isso. Né? As coisas não acontecem sem sentido nenhum. Para Atlântida, é essa aí, a bendita da Atlântida. Atlântida, a cidade perdida, é essa. Então, tem livros, tem textos, tem lugares que falam da existência da cidade, por que muita gente procura? Muita gente vai navegando aí e acaba se perdendo, embarcações não voltam em busca de Atlântida. Quem diz que não pode ter existido uma cidade com tais características que deram esse nome? Né? Porque a gente sabe que isso acontece. A Ronilda falou de uma cidade em Petrolina, não é? Pernambuco, que foi inundada, né? Então, recentemente. Então, acontece isso, a gente vê sinais de tudo isso. Então, essas revoluções, elas acontecem. É que para a gente que vive tão pouquinho, às vezes passa despercebido.
E por que vai acontecendo? Diz o seguinte: conforme o mar vai avançando para as cidades vão recuando. E quando ele avança para um lado, ele recua do outro. E quando ele recua do outro, as cidades vão fazendo o quê? Avançando para o sentido dele. E ele vai fazendo toda essa movimentação, né? Então, essas revoluções do nosso planeta, elas acontecem em um processo lento, né? E ela fica, fala-se permanente, porque ela perdura um grande tempo. E aí ele faz a comparação diferente do dilúvio bíblico, que por isso que não pode se dizer que foi isso, né? Por isso que pode ter sido um cataclismo momentâneo que causou todo aquele transtorno e depois se resolveu, como acontece com as erupções vulcânicas, com os maremotos, com as tsunamis. Elas acontece aquele estrago tremendo e depois elas se reorganizam, né? Que é diferente. E aí isso faz a gente pensar das revoluções, e eu gosto de fazer esse comparativo só para a gente encerrar, das revoluções da nossa existência, periódicas, né? Essa vida, às vezes, eu não percebo nenhuma coisa. Porém, quando eu chego no plano espiritual, eu vou ver todo o contexto que eu já vivenciei e tudo aquilo que eu passei, eu sei que elas existem e como elas vão se desenvolvendo. Porque nessa vida, o máximo que a gente consegue encontrar são os cataclismos, né? São aquelas perturbações gigantescas, que a gente se perde, a gente não sabe o que está fazendo, né? Que interfere e muda totalmente a nossa vida. E aí a gente precisa se assegurar alguma coisa, se colocar no plumo novamente, para tentar seguir em frente. Isso acontece. É como se em tempos a minha vida passasse por um terremoto, um tsunami, uma erupção vulcânica. Isso acontece na nossa existência. Quem vive e passa por isso tem que agradecer a Deus, porque se eu não passei é porque eu não vivi, não tive a oportunidade de estar aqui. Ou a minha passagem foi muito curta, né? Agora, essas fases periódicas na nossa existência, elas acontecem. Elas acontecem porque elas são extremamente importantes para que eu me desenvolva por completo, para que eu possa, eu falo espírito, possa alcançar aquilo que me é determinado, para que eu possa seguir no meu processo evolutivo, no meu desenvolvimento. Então tem essas revoluções, tem essas mudanças, tem essas transformações que acontecem no meu ser verdadeiro, que é o meu ser espiritual. Então, tudo no nosso mundo é interligado. Não tem nada que está fora do lugar. Deus não perdeu nenhuma pecinha do quebra-cabeça, gente. Deus não perdeu. Toda essa construção, ela se encaixa. Ela segue aquilo que precisa ser seguido. Imagina um quebra-cabeça que tem em constante produção, né? Na hora que você acha que você está terminando, você descobre que tem uma fase 2, uma fase 3 do quebra-cabeça, e você vai emendando. Como se fosse aquelas pinturas que são 3 obras, que assim, na hora que você fala assim, nossa, mas o que é isso? Na hora que você junta todas, faz total sentido. É mais ou menos isso. Então, tudo está interligado, tudo faz sentido. Não faz para nós porque a gente olha as partes isoladamente. Porque a gente não tem capacidade de olhar o todo. E, infelizmente, para nós, né, só Deus, ou felizmente, só Deus tem essa condição. Porque a gente não saberia o que fazer com tudo isso. Imagina se a gente soubesse de tudo que acontece. Não só aqui no nosso planeta, mas no mundo todo, né? Ou no universo todo, melhor dizendo. Nós não temos essa condição. Mas elas acontecem para que tudo siga aquilo que precisa seguir. Imagine se não houvesse necessidade de eu ter sido exilado de Capela para estar aqui na Terra. Olha como que está interligado. Às vezes eu fui exilado de Capela, estou aqui agora. Eu, às vezes, não tinha nada a ver com ninguém daqui. Às vezes eram espíritos novos, eu vim aqui para ajudar esses irmãos. Ou para que esses irmãos novos, quem sabe, me dessem uma luz na minha cabeça. E agora, vamos dizer que daqui a pouco eu não vou estar mais na Terra, estarei num outro planeta, menos evoluído, ou no mais evoluído, dê um salto. Olha como as coisas elas vão se interligando. Elas não são partes separadas. E aí a gente vê da sabedoria divina. E aí quando a gente vê a sabedoria divina e quando a gente começa a tirar as vendas dos nossos olhos, a gente entende que aquilo que a gente vem aprendendo, ou aquilo que a gente aprendeu na nossa primeira infância, ou em outras existências, não faz tanto sentido. Ou o sentido já não é suficiente para o meu entendimento, porque eu consegui alcançar algo mais. E que daqui a pouco, isso que eu estou entendendo agora, já não vai ser mais suficiente, eu vou alcançar outra coisa mais, né? Aí eu lembro, para encerrar, eu lembro quando eu comecei a vir no centro, eu falei pro Éder, que não sei o quê. Vai vir e falei assim, Éder, eu vou no centro até enquanto o centro me baste. Porque se eu ver que eu não estou aprendendo mais nada, que eu não estou evoluindo, eu vou procurar outro lugar para aprender, para saber, né?
para querer descobrir algo, porque a gente tem que ter essa inquietação de buscar algo novo, algo que faça sentido. Porque assim, se eu estou num lugar que não me faz sentido e ali eu permaneço, qual que é o propósito de eu estar ali? Só por estar? Só para falar que eu estou? Só para falar que eu faço parte de um grupo? Isso não tem sentido nenhum. Então eu tenho que estar onde me oferte crescimento, em todos os aspectos, né? Porque se não me oferta esse crescimento nenhum, eu estou perdendo meu tempo ali. Entende? Porque eu preciso evoluir, eu preciso transformar a minha existência, eu preciso que haja revoluções dentro de mim. Mesmo que seja periodicamente, de tempos em tempos, com processos curtinhos, eu preciso que ela aconteça. Por isso da importância da gente passar por todas as fases, todas as possibilidades da existência. E por isso que Deus permite isso. Por isso que Deus permite que eu venha hoje no Brasil, amanhã num outro país, ou de outro planeta, que eu venha homem, mulher, e assim por diante. Porque eu preciso desses processos para que a transformação aconteça verdadeiramente na minha vida. Para que eu aprenda, para que eu desenvolva, para que eu compreenda aquilo que Ele quer me ofertar de melhor, que é a felicidade. Porque se eu não aprender, eu não vou compreender aquilo que tem para me ofertar. É igual você dar uma pedra preciosa para aquele que não conhece, não sabe admirar, não sabe o valor que aquilo tem. O que ele vai fazer? Descartar. Porque tem um ditado falando, não dê joias aos porcos, não é isso? Pérolas também, pérolas aos porcos. Quem vai fazer isso? Não vai, porque não tem sentido. Entendeu? Então Deus está nos dando a oportunidade, porque quando Ele chegar com a felicidade, assim, ó, isso é felicidade. Aquilo de fato faça sentido para mim. Porque eu passei por tudo que eu precisava passar para ter conhecimento e entendimento do que é verdadeiramente ser feliz. Que assim seja. Alguém está com... Eu não sei quem está presente. Cadê esse celular? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, a presença dos nossos irmãos de casa que nos acompanham. Eu não compartilhei porque estou impossibilitado do celular por enquanto. Mas agradeço a presença dos nossos irmãos que sempre, ó, hoje com Copa do Mundo com jogo, todo mundo curioso, né? O Brasil já estava com 2 gols, 1 anulado, né? Assim, o Brasil tem que fazer 8 gols para valer 4, né? Fazer o dobro. Então, os nossos irmãos que estão nos acompanhando sempre, nosso muito obrigado. Marilise Carvalho, seja sempre bem-vindo. O Éder está aqui presente. Luísa Locatelli, seja sempre bem-vinda. Lu e o Marcelo estão aqui presentes também, muito obrigado. Maria Inês Pinatti, um grande abraço, seja bem-vinda. Rosângela Dantas, um grande abraço. Deixa eu ver. A Raif está aqui também presente conosco, um grande abraço. Só, né? Eu já tinha colocado a Atlântida ali também no chat, tá vendo? Então, ó, pessoal, tá vendo? Tem hora que fora da nossa cabeça, o chat dá uma colinha aí pra gente. Obrigado. Então, nosso muito obrigado pelo estímulo e por estar sempre presentes aqui conosco. Então, nós vamos, nesse momento, encerrar o estudo dessa noite, agradecer a presença dos nossos irmãos. Ó, Marilise atualizou, acabou de fazer o 3º gol, Brasil. Válido, Marilise, foi válido esse gol? Porque não dá, né? Nossa, muito obrigado, né? Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai misericordioso pela paz, pela proteção, pelo auxílio, pela fortaleza de nos dar diariamente para conseguirmos vencer as nossas dificuldades com entusiasmo, com sabedoria, para que possamos, assim, aproveitar deste grande momento de aprendizado, tão importante para o nosso crescimento. Pedimos neste momento, Pai misericordioso, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos pelos nossos irmãos de casa que nos acompanham, pelos nossos entes queridos, amigos, familiares, por todos aqueles que passam por momentos de dor, de aflição, de perda, de ressentimento, de desesperança. Que Deus possa levar através dos nossos irmãos espirituais a cada um de vós o amparo e o auxílio que necessitam para revigorar assim as vossas energias e a vossa fé. E assim, agradecidos como estamos, encerramos o estudo dessa noite fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, agora e para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos. E hoje é sexta, até sexta-feira com o nosso irmão Bruno. Até lá.